Nosso problema é que quando a palavra é bate-palma, quando a palavra é bênção, quando a palavra é vitória, quando a palavra é transformação, a gente está aqui pronto para ouvir. Mas quando a palavra perde um pouquinho mais, quando a palavra perde um pouquinho mais de renúncia, quando a palavra perde obediência, quando a palavra perde uma nova vida, a gente pega a nossa malinha e a gente vai embora. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 14, o verso número 12. Romanos, capítulo 14, e o verso é o verso número 12. Hoje eu tenho muita alegria que vamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor. Então vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã também, nessa palavra. E o Romanos 14, 12 diz assim a palavra do Senhor: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vamos ler juntos. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje é: não existe salvação por procuração. Muitos de nós achamos que existe salvação por procuração. O que é procuração? Procuração é quando alguém recebe um documento no meu nome, onde através desse documento a pessoa está tendo legalidade para agir em meu lugar, para assinar, para fechar acordos. Eu estou dando uma procuração para ela, para que ela seja ali a minha representante. Só que quando nós estamos falando sobre salvação, quando nós estamos falando sobre entrar no reino de Deus, quando nós estamos falando sobre eternidade, nem ninguém se salva por procuração. Nós queremos fazer o máximo, e é bíblico isso, de carregar as pessoas no colo. A gente quer pegar as pessoas no colo, a gente quer trazer as pessoas para a igreja, a gente quer ensinar, a gente quer divertir, a gente quer instruir. Só que se a pessoa não quiser, nem Deus pode fazer nada por ela. Então a gente tem que entender que Deus, ele dá a oportunidade a todos, mas a pessoa precisa querer. Então Deuteronômio 30:19 diz assim: escolhe pois a vida para que vivas. Então nós temos um Deus Salvador, nós temos um Deus Criador, nós temos um Deus que tudo fez, nós temos um Deus que a Bíblia fala que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que tem que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Deus, ele não vai te obrigar a servir a Ele. Esse Deus, ele não vai te forçar a servir a Ele, e Ele também não vai obrigar e não vai forçar ninguém a seguir a Ele. Esse Deus, a Bíblia fala que Ele não faz acepção de pessoas. O que significa que Ele não fazia acepção de pessoas? Significa que Ele deu a todos a oportunidade. Então nenhum ímpio, nenhum crente, nenhuma pessoa dentro ou fora da igreja, pastor, pode falar que não recebeu a oportunidade. Porque o Senhor mandou Jesus para morrer por todos, irmão Eduardo, dando a todos a oportunidade de se salvar. Porém, nem todos querem a Ele. Isso acontece lá fora, mas isso também acontece aqui dentro. Isso acontece no mundo, mas isso também acontece dentro da igreja. Olha o que está falando em Deuteronômio 30:19: escolhe, pois, a vida para que vivas. Quando o Senhor criou o homem, quando o Senhor criou a mulher, colocou eles no jardim do Éden, Ele não removeu da árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, deixou lá. E por quê? Quer comer, come. Quer fazer, faz. Quer desobedecer, desobedece. Quer ser um rebelde, seja um rebelde. Porque Deus, Ele não obriga ninguém a servir a Ele. Deus, Ele não obriga ninguém a entrar no céu. Deus não obriga ninguém a não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer desobedecer, quer seguir o seu bel prazer, quer viver a vida do jeito que você quer viver, viva! Deus, Ele não força ninguém. A pessoa precisa tomar uma decisão. Seja você precisa tomar uma decisão, ou seja alguém que você está evangelizando, e essa pessoa precisa tomar uma decisão. A Bíblia está dizendo: escolhe, pois, a vida para que vivas. Então é um Deus colocando diante do homem dois
caminhos: o caminho da direita, o caminho estreito e apertado, mas também o mesmo Deus colocando ao homem o caminho da esquerda, o caminho largo e espaçoso. Um caminho leva para o céu, outro caminho leva para o inferno. Deus, ele não força ninguém a andar no caminho estreito e apertado. Ele não força. Ele dá na minha e na sua mão o direito de escolha. Deus está falando aqui, ó: escolha, irmão Osmar, escolha, irmã Kelly, escolha, irmã Marcela, escolha, Douglas, escolhe a vida para que vivas. Só que o problema do homem é que desde a criação, pastor, a gente não quer escolher a vida, a gente quer escolher a morte. Porque no jardim, irmã Rosângela, no mesmo jardim que tinha plantado a árvore do conhecimento do bem e do mal, também tinha no mesmo jardim plantado a árvore da vida. Só que nós, desde sempre, desprezamos a árvore da vida e colocamos o nosso zoião na árvore do conhecimento do bem e do mal, do pecado. Tanto é que quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles são expulsos do jardim, e o Senhor cerca o jardim com um anjo, com uma espada flamejante. Para quê? Para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, estava lá, estava disponível. Só que o homem não quis. O homem não fez essa escolha, porque nós somos assim. E o Senhor está nos chamando hoje e nos dando uma nova oportunidade de escolha. Mas quantas oportunidades o Senhor vai nos dar? Eu não sei. Mas quantas chances o Senhor vai nos oferecer? Eu não sei. Mas Ele fala: escolhe. Porque se você escolher a vida, você vai ter vida. Mas se você escolher a morte, você vai ter morte. Então Deus dá oportunidade a todos, mas a pessoa precisa querer. Seja você ou seja alguém que você está evangelizando. E Deus, ele não força ninguém. A pessoa precisa tomar uma decisão. Deus, ele coloca diante do homem vida e morte, bênção e maldição, e ele manda escolha. E em Deuteronômio, no capítulo 28, todos nós conhecemos. E ele fala: esse é o caminho da vida, esse é o caminho da obediência. Se você seguir por ele, você vai colher isso, isso, isso e aquilo. Mas ele também fala: esse é o caminho da morte, esse é o caminho do pecado. Se você decidir seguir por ele, você também vai colher isso, isso, isso e isso. O que ele está querendo falar em Deuteronômio 28 é: faça a sua escolha, mas saiba que as suas escolhas vão trazer consequências. Consequências hoje e consequências eternas. Porque tudo que nós fazemos hoje, todas as escolhas que nós fazemos hoje, elas têm impacto na nossa vida eterna. Se eu decido renunciar, se eu decido obedecer hoje, se eu decido dobrar meu joelho hoje, isso vai impactar na minha vida eterna. Porém, se eu decido ser rebelde, se eu decido ser desobediente, isso também vai impactar na minha vida eterna. Meu Deus! E aí, quando a gente vai entendendo isso, o Senhor começa a trabalhar no nosso coração e começa a nos mostrar que ninguém pode crer pelo outro. Eu não posso crer pelo pastor, é ele que tem que crer. Eu não posso crer pela irmã Rosângela, é ela que tem que crer. Assim como eles não podem crer por mim, sou eu que tenho que crer. Olha o que a palavra fala em Romanos 10:9: se com a sua boca confessares e em seu coração creres. Ou seja, é a própria pessoa, irmã Marcela, que ela tem que crer. É a própria pessoa que ela tem que querer. É a própria pessoa que ela tem que lutar. Porque se ela não quiser, se ela não tiver afim e se ela não for atrás, Deus não move uma agulha em favor dela. A gente tem que entender que quando estamos evangelizando, pastor, existe um limite. Eu só posso ir até aqui, pastor Sérgio. Daqui para lá é a pessoa e Deus. Porque nós às vezes acabamos carregando algumas cargas sobre nós. Às vezes a gente acaba carregando algumas sobrecargas sobre os nossos ombros que não nos cabem. Não estou falando que não é para pregar, é para pregar. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não estou falando que não é para ensinar. A Bíblia fala que tem que ser instruído. Aquele que lê um desses pequenos versos, entende e ensina, esse é conhecido como grande no reino dos céus. Porém, que adianta eu pegar minha Bíblia e ficar pregando para minha esposa
crendo na salvação dela, e ela não crê por si própria. O que adianta eu ficar instruindo essa mulher de noite o caminho que ela deve andar, e ela optar ir na direção contrária? O contrário também é verdadeiro. O que adianta uma mulher ser santa e ela ficar me evangelizando, orando de madrugada, jejuando por mim, e eu não escolhendo o Senhor, e eu não creio por mim mesmo? A Bíblia fala assim: com seus lábios confessares, e se você crê em seu coração, aí nós alcançamos a misericórdia e a graça do Senhor. Só que o nosso grande problema, irmão Eduardo, sabe qual que é? A gente tem muito discurso de lado. Mas a Bíblia fala: se você confessar com o lábio e crer no seu coração, o Senhor não quer tão somente que eu fique aqui te falando, te pregando, e você fica dando glória a Deus e confessando e crendo com o teu lábio. O Senhor quer que você confesse com o lábio e creia com o teu coração. Aleluia! Eu não posso crer por você, querido. Eu não posso crer por você, querido. Seu pastor não pode crer por você. Seu pastor não pode fazer nada por você, se você não quiser. O pastor, ele pode fazer uma campanha de 365 dias, 1 hora de oração na sua casa. Se você não quiser, o reino de Deus não entra. Se você não levantar sua mão, se você não se decidir, se você não se posicionar, nada o que terceiros façam por você tem força alguma. O que a gente tem que entender é que no processo de evangelismo, a menor parte é responsabilidade nossa, e a maior parte é responsabilidade da pessoa com Deus. A Bíblia fala: quantos creram na nossa pregação? Quantos creram na nossa pregação? A Bíblia fala que estreito e apertado é o caminho da vida, e poucos são os que andam por ele. A Bíblia fala que Jesus estava pregando e uma multidão estava disponível escutando, irmão Eduardo, quando era para expulsar demônio, quando era para liberar vitória, quando era para curar coxos. Mas quando Jesus começou a apertar na palavra, o povo começou a pegar suas maninhas e ir embora. Você acha que ele retrocedeu no discurso? Não, ele falou para os 12: quer ir embora também? Quer ir? Vai! O nosso problema é que quando a palavra é bate-palma, quando a palavra é bênção, quando a palavra é vitória, quando a palavra é transformação, a gente está aqui pronto para ouvir. Mas quando a palavra aperta um pouquinho mais, quando a palavra pede um pouquinho mais de renúncia, quando a palavra pede obediência, quando a palavra pede uma nova vida, a gente pega a nossa maninha e a gente vai embora. Quantas pessoas não entram na igreja quebrada, Deus restaura, ela pega a malinha e ela vai embora, porque ela nunca quis o Evangelho, ela sempre quis o que o Evangelho poderia proporcionar para ela. Meu Deus, e até que ponto eu sou essa pessoa? E até que ponto você é essa pessoa? Oh Deus, poderoso, aleluia! O Senhor nessa manhã, Ele está nos impulsionando a evangelizar. Ele está nos impulsionando a ganhar almas para Ele. Porém, Ele está tirando todo o peso de carne das nossas costas. Aleluia! Vai, irmão Osmar, vai, ensina, irmão Osmar, educa, instrui. Não quer, é ela com Deus, é Ele com Deus. Porque senão, a gente fica chorando, a gente fica se desgastando, a gente fica com o coração abatido, amuado, oprimido. O que a gente tem que ter é as nossas mãos limpas. Foi lá, pastor, pregou, ensinou, mostrou o caminho, apontou a direção, a pessoa gritou por socorro, você falou: eis-me aqui, amém, glória a Deus. Daí pra lá é a pessoa. Glória a Deus! Sabe qual que é o problema? É que nem todo mundo que quer ser ajudado quer ser salvo. Meu Deus! Vou repetir: nem todo mundo que quer ser ajudado quer ser salvo. Em João 5,6, Jesus ele chega para o homem e fala assim: ó, você quer ficar são? Você quer ficar são mesmo? Você quer ficar curado mesmo? E quando Jesus está fazendo essa pergunta, ele não está falando de doença. Porque para curar lepra, Jesus não precisa nem falar uma palavra. Para curar o coxo, ele não precisa nem, para ele curar uma doença incurável, como a mulher de fluxo de sangue, ele não precisa nem pensar em você. É só você com fé tocar na hora dele.
ele não está falando de doença superficial. Ele está falando sobre a doença da alma que nós carregamos, que é o pecado, que é não querer mudar de vida, que é não querer ser profissional. Porque para ligar para os crentes, para o crente ser um socorro no dia da angústia, as pessoas ligam para nós. Mas elas querem, pastor, o poder que a gente carrega. Poucos querem a palavra que a gente pega. Passou mal, demônio pegou, traz para a igreja. Porque sabe que aqui tem poder, a gente resolve. Não por nós, mas pela graça e misericórdia. Porque não somos nada, mas pela graça. Mas não liga para falar assim. Tem como você vir aqui me ensinar a palavra? Quantas ligações nós recebemos? Está precisando disso, daquilo, daquilo outro. E quantas ligações nós recebemos? Tem como você vir aqui falar um pouquinho mais da Bíblia pra gente? Tem como você falar um pouquinho mais da verdade pra gente? Tem como você vir aqui ensinar um pouco mais sobre o caminho estreito e apertado pra gente? Não tem isso! Porque nem todo mundo que quer ajuda quer ser ajudado. Nem todo mundo que quer ajuda quer ser salvo. A pessoa ela quer o que o crente carrega de poder, mas ela não quer o que o crente carrega de renúncia. Sabe como é esse evangelho? Porque esse evangelho é o verdadeiro, ele vai ser pregado até o último dia. Um evangelho fraco, um evangelho de palhaço, você vai arrumar em outro lugar. Aqui nós vamos falar real, mais uma vez, não porque somos bons, mas porque ele é misericordioso. Então quando eu falo para você que nem todo mundo que quer ser ajudado quer ser salvo, a primeira análise é interna. Será que eu estou aqui porque eu quero ser salvo? Ou será que eu estou aqui porque eu quero ser ajudado? Será que eu estou aqui porque eu tenho uma meta financeira para bater na igreja e só Jesus vai abrir a porta? Será que eu estou aqui porque eu estou com um casamento quebrado e só Jesus vai restaurar? Será que eu estou aqui porque eu estou com problema na saúde e só Ele para curar? Ou será que eu estou aqui para ser salvo? Para ser salvo, eu começo a ver as vírgulas de Deus na palavra. E depois que nós fizemos essa análise interna, que viemos a fazer a análise das pessoas que estamos ajudando, das pessoas que estamos evangelizando, das pessoas que estamos pregando, das pessoas que estamos socorrendo espiritualmente, essas pessoas estão atrás de quê? Elas estão atrás do que Jesus pode fazer, ou ela está atrás de se salvar? Porque se ela está atrás de se salvar, ela que começa a mudar de vida. Aleluia! Agora, se ela está atrás do que Jesus pode fazer, que miserável é uma alma que pensa assim. E por quê? Porque ele faz, meu irmão. E quem dera se ele não fizesse, Pedro. Aleluia. Aleluia! Porque se ele não faz, pastor, a gente continua no fim. Aleluia! Porque se ele não faz, a gente continua acordando de madrugada. Porque se ele não faz, a nossa Bíblia continua aberta. Porque se ele não faz, a nossa fé continua ali, insistindo, insistindo. Mas e quando ele faz? Aleluia! A gente pega, irmão Eduardo, o nosso poder, a gente vai embora. Que a gente venha fazer essa autoanálise. Porque não existe salvação por procuração. Não é porque você tem um pastor, homem de Deus, anjo de Deus, que você vai se salvar. Não vai. Não vai. A irmã Rosângela não é porque ela tem um maridão, homem de Deus, que ela vai se salvar. Porque não existe salvação por procuração. É ela e Deus. É ela e Deus. Assim como você. Não adianta a gente vir aqui, a gente fica suave, a gente sai daqui rouco, a gente passa a semana, vai ser que a gente foi atropelado por um caminhão. Tamanha intensidade é o que a gente entrega aqui. E você não querer, e você não crer, e você não tomar posse, e você não acreditar, e você não querer mudar, e você não decidir o caminho da vida. A palavra é pregada, a palavra é semeada, a palavra é germinada. O da direita e o da esquerda é curado, salvo, transformado, vai para o céu. E você vai para o inferno. Não existe salvação por osmose, por procuração. Ah, mas
a igreja é boa, o pastor é bom, tá bom, mas e você? Tem decidido e seguido o que o pastor tem falado? Tem decidido e seguido o que a Bíblia tem mostrado? Ou você quer continuar vivendo a sua vida do mesmo jeito? Se você quer continuar a sua vida vivendo a sua vida do mesmo jeito, sinto muito, você vai para o inferno. Isso aqui é algo real. Eu espero que você creia nisso como sendo algo real. Se você crendo ou não, eu estou pouco me importando, porque eu sei que é real. Você não vai me levar para o inferno. A tua incredulidade não vai me contaminar. Eu estou pregando, cheio do Espírito. Você não quer escutar, você não vai me contaminar. Aleluia. O contrário também é verdadeiro. Se está sendo pregado e você está aceitando, a palavra semeada ela dá fruto. Aleluia. A palavra semeada ela gera transformação. Aleluia. Só que o principal é você. Aleluia. E o principal sou eu. E o principal são aqueles que estão nos escutando. Se eu não quiser, se você não quiser, se eles não quiserem, não tem o que seja feito. Pode fazer campanha, pode fazer pregações temáticas, pode fazer um jejum pelaquela vida. Se aquela vida não levantar a mão e falar assim, eu quero seguir esse Jesus aí que você está falando, não é outro, é esse aí. Se a pessoa não quiser, não tem o que seja feito por ela. Meu Deus. Em Romanos 14:12, o texto fala: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, cada um de nós vai prestar conta diante do tribunal de Deus de tudo que temos feito. Isso te assusta ou isso te consola? Ontem eu estava falando com a minha esposa, ele estava conversando em casa. Se saísse um decreto federal de que ser crente na cadeia haveria prova suficiente para me incriminar e para te incriminar ou não? A gente passa desapercebida, a nossa roupa é igual a deles. O jeito que a gente, o nosso trejeito é igual a deles, o que a gente fala é igual a deles, não tem nenhuma diferença. Meu Deus. E cada um vai dar conta para Deus da sua própria vida. Irmão, eu não vou dar conta da sua vida. Você quer continuar pecando? Continua. O seu pecado não entra na minha conta. Assim como o meu pecado também não entra na sua. É cada um por si. Ainda quando estamos aqui, pastor, estamos ajudando uns aos outros. Mas naquele grande dia, é cada um por si. A irmã Eliette não vai dar conta de mim. Assim como eu não vou dar conta dela. É ela com Deus, sou eu com Deus. Será que quando a minha ficha cai, a sua ficha cai, que vai haver um dia de prestação de contas? Gente, a gente está no trabalho, o nosso chefe, o nosso superior, pede uma planilha, a gente tem dor de barriga para entregar? A Receita Federal vai bater na tua empresa, você fica com desinteria? Meu Deus, é verdade. Agora, nós estamos falando de um homem terreno temporal. Já nos dá urticária. Mesmo que não está devendo nada, você pega papel por papel. Contrata as pessoas para ver papel por papel. Não está devendo nada, vamos ver papel por papel. Agora, quando a gente fala do autor da vida, que vai me pegar e colocar na frente dele, e vai ter todo o meu gabarito ali para me julgar, eu quero levar uma vida mais ou menos. Eu quero levar uma vida achando que vai dar. Vou prestar conta. A Bíblia fala de cada palavra que sai da minha boca, de cada pensamento que sobe da minha mente, de cada ação visível e invisível que eu cometo. Se isso não nos enche de temor, o que vai encher, pastor? Se isso não nos deixa trêmulos, é porque nós estamos vivendo um evangelho errado. O seu pastor prega, só que naquele grande dia, ele não vai pegar as ovelhas dele nas costas e pôr o corpo dele na frente de ovelha por ovelha. Ele fez isso em vida, irmã. Se você quis ouvir, amém. Se você não quis ouvir, amém. Oh, santo, 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 aleluia. Naquele dia ele vai pegar a senha dele, você vai pegar a sua. Ele vai entrar na vida dele, você vai entrar na sua.
Ah, mas é que a minha esposa. Aqui não é sobre a sua esposa, aqui é sobre você. Ah, mas o meu marido, aqui não é sobre o seu marido, aqui é sobre você. Ah, mas o meu filho, aqui não é sobre o seu filho, aqui é você. Ah, mas é o meu pastor, a minha igreja. Não. Aqui não é igreja, aqui não é pastor, aqui é eu e você. Aleluia. Lá a conversa vai ser diferente. Lá naquele grande dia você vai ver que o que a gente pregou e falou que foi. Lá naquele grande dia você vai ver que o que a gente puxou a régua lá em cima aqui não foi quase nada. Lá naquele grande dia, quando você vê as pessoas gritando na sala que recebeu um apartado de mim maldito, você vai ver que a gente não pregou foi quase nada. Que a gente não falou quase nada da verdade para você, ainda que nos esforcemos. Aquele grande dia você vai ver o quanto o caminho é estreito mesmo, o quanto o caminho é apertado mesmo. Querer pelos outros não salva ninguém. Eu posso querer muito a salvação da minha mãe. Eu posso orar. Eu posso jejuar. Eu posso ir na casa dela. Eu posso ficar martelando a palavra 3 vezes por dia. Se ela não quiser, ela não vai. Ezequiel 18:20 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai vai levar a iniquidade do filho. Ou seja, é cada um por si, filho. É cada um por si. Então, se eu estou pregando para o irmão José e ele aceita, ele alinha a vida, louvado seja Deus. Agora, se eu estou pregando para ele, entra por um ouvido e sai pelo outro, amém também. Que a Bíblia está falando, Ezequiel 18:20, a alma que pecar, essa morrerá. Filho não leva iniquidade de pai, nem pai leva iniquidade de filho. Ou seja, é cada um por si tomando a sua própria decisão. Como eu queria que você escutasse as pregações desse altar. Como eu queria que você desse ouvidos ao que o Senhor tem falado com você. Olha, Senhor, não sei se você percebeu, não sei quantos anos você tem de ministério, o seu pastor ele não mudou o discurso. Ele continuou com o mesmo discurso. Seu pastor continuou com a mesma régua. Seu pastor continua na mesma linhagem como o seu pastor queria que você escutasse o que ele te ensina, o que ele te prega. Meu Deus, aleluia. Só que se você não quiser, ele pode continuar na mesma linha, na mesma doutrina, no mesmo evangelho, na régua sempre alta. Você vai ficar de fora. Eu vou ficar de fora. Avançando na mensagem, eu preciso que fique claro para você que o outro precisa querer. Então, nas nossas abordagens de evangelismo, nas nossas abordagens de ensino, nas nossas abordagens de explicação bíblica para alguém, que venhamos a deixar isso claro, que a pessoa precisa querer. É igual dieta. O que adianta, irmã Eliette, ficar colocando o joelho 3 horas da manhã pela minha vida? Senhor, ajuda o presbítero a emagrecer, está muito gordo. E o presbítero continua comendo fast food de manhã, de tarde e de noite. E ela começa a jejuar por mim. Ela vai emagrecendo, está jejuando e buscando a Deus. E eu, o cara está ficando maior. A gente trazendo isso para a nossa vida espiritual e a gente falando, Senhor, salva ele, salva ela. Só o Senhor fala, se ela não quiser, não tem como eu fazer nada. Se ele não quiser, eu não vou fazer nada. Meu Deus. A gente tem que aprender também. Aleluia. Que azeite não é compartilhado. E quem dera fosse. Mateus 25, a Bíblia fala sobre as virgens. A Bíblia fala sobre as prudentes e a Bíblia fala sobre as nécias. Elas estão ali esperando a vinda do noivo. E a Bíblia fala que as virgens prudentes, elas estão com a sua lamparina acesa e elas estão carregando azeite. Já as virgens nécias, as virgens loucas, que nécio é louco, elas estão também com as lamparinas acesas, porém elas não têm azeite de reserva. Aí de repente elas estão juntas, andando juntas, caminhando juntas. Você olha para uma, a lâmpada acesa. Você olha para outra, a lâmpada acesa. Quem olha de fora são virgens, ambas. Estão com as lâmpadas acesas, ambas.
Estão andando juntas, ambas. A diferença é que uma tinha estoque. Meu Deus. A diferença é que uma tinha azeite. Oh, meu E a Bíblia fala que ouviu o clamor. Aí veio o noivo. As loucas, as nécias ficaram desesperadas, pastor. Elas falaram: meu Deus do céu, meu caminho, e agora? E agora? E agora? Me dá um pouco do seu azeite. Sabe o que as prudentes falaram? Vai faltar para mim, vai faltar para você, vai comprar. Quando foram comprar, quando decidiram ir comprar, o noivo veio, pegou as que estavam preparadas, levou para as bodas. O noivo é Cristo, as bodas é a salvação, as virgens somos nós. Sabe qual que é o nosso grande problema? A gente não quer andar com azeite sobrando, a gente quer sempre andar na reserva. Só que a Bíblia nos deixa claro que não vai dar tempo de comprar quando se ouvir aí vem o noivo. Azeite não é compartilhável. O que eu preciso te ensinar com base nesse texto é que as virgens prudentes, elas ensinaram as loucas. As virgens prudentes, elas evangelizaram as loucas. As virgens prudentes, elas apontaram o caminho certo para as loucas. Elas falaram: você tem que comprar. É ali que compra. Não dá para compartilhar. Isso é um evangelismo, gente. É um ensino. Você tem que comprar, não é aqui comigo, não dá para compartilhar. É lá que você compra. É como uma pessoa pregando para outra, ensinando para outra. Só que se a outra não levanta e não vai comprar enquanto há tempo, não tem o que se faça por ela. Esse exemplo encaixa certinho no tema central que o senhor está falando conosco. Sobre a gente ensinar, sobre a gente pregar, sobre a gente evangelizar, sobre a gente instruir. Tem que comprar. O meu azeite não vai dar para compartilhar com você. É lá que compra. Só que se a pessoa não pega moedinha, não veste a sandália e não vai lá comprar, não tem o que fazer. E quando a gente fala de comprar, nós estamos falando que a Bíblia fala: vim de comprar sem dinheiro. É unção de Deus, é poder de Deus. Você compra aqui, ó. Não é aqui. E aí fica claro pra gente que nem Jesus forçou quem não queria. Nem Jesus forçou quem não queria. Mateus 19, 22, a Bíblia fala sobre o jovem rico. O jovem rico chegou grande para falar com Jesus. O que eu preciso fazer para me salvar? Jesus falou para ele: obedece esse mandamento. Ele falou assim: isso é o que eu estou fazendo. O que ainda me falta? Não foi Jesus que foi falar o que faltava. Foi ele que quis falar o que me falta. Ou seja, eu estou fazendo o suficiente. Aí Jesus falou para ele: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. A Bíblia fala que aquele jovem ficou triste. Ele ficou cabisbaixo. E ele saiu dali lamentando. Você não escuta, pastor? Não está escrito no texto. Jesus falou assim: ei, jovem, volta. Quer ir, jovem? História triste, você conta lá na sua casa. Meu Deus, é verdade. Jesus olhou para aquele jovem, deu a instrução, pastor. Falou a verdade. Ele virou as costas e foi. Jesus não se comoveu com a historinha bonita dele. Jesus não se comoveu com uma: ai gente, mas ele está obedecendo esse aquele mandamento. Tadinho dele, deixa eu dobrar meu joelho e falar com o pai. Tem como a gente dar um jeitinho para encaixar esse jovem. Porque nos mandamentos que eu falei inicialmente, ele se enquadrou. Não. Ele deu a instrução. O jovem quis ouvir? Não. Foi embora. Ele não falou nada. Se nem Jesus forçou ninguém para seguir, quem somos nós? Mas Jesus não recuou no discurso. E nem nós. Aleluia. O que a gente tem que entender, eu espero um dia, igreja, que vocês façam uma visita, uma vez na vida, para edificação da sua fé, numa igreja porta larga. Pega um dia e fala assim: nós vamos visitar uma igreja porta larga, para a gente ver a realidade.
Porque às vezes algumas coisas a gente consegue ver. O pastor fala pra gente de cadeia, só que se a gente não vai na cadeia, a gente não sente o cheiro, como ele fala, não vê o que os homens transmitem nos olhos. Tem experiência que é só vivendo. Pega um dia, faz um propósito, né? Porque às vezes você vai e fica. Cuidado. Porque às vezes você vai visitar e fica lá. Mas um propósito, jejum e oração ciente. Vai fazer uma visita, porque não importa a larga. Você vai ver como você não vai voltar mais crente. Aleluia. Você vai ver como você vai falar assim, puxa, graças a Deus que a gente tem aquele pastor. Como ele mesmo fala, às vezes parece um dinossauro. Mas graças a Deus. E Jesus, ele não forçou. A Bíblia fala um pouco mais pra frente, em Lucas 13:24, o seguinte: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Muitos de nós falamos sobre a porta estreita, mas a gente acaba se esquecendo do início do versículo que fala: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Isso significa que a porta é individual. Você vai ter o seu pastor aqui na colo, nem a sua esposa, nem seu pai, nem sua mãe aqui na colo. A porta é estreita e a pessoa ela precisa por si própria se esforçar. Sem o esforço, não tem. Sem o esforço, não tem salvação. Sem o esforço, não tem céu. Você precisa querer. Oh, meu Deus. Você precisa querer. Oh, Senhor. Por muito tempo na minha vida, eu saía do culto depressivo após uma pregação. Minha esposa é testemunha. E eu creio que o pastor também já sentiu isso várias vezes. Você está aqui, você está se esforçando, você está pregando a palavra, você está instruindo a pessoa, e você vê que a pessoa ela não está aqui. E você vê que às vezes você está aqui, você está pregando, e a pessoa ela está com a cara escrita. Acaba, pelo amor de Deus. Meu Deus, A gente vê isso estampado na cara da pessoa. Eu já saí daqui, que depois de uma pregação, meu Eduardo, o meu domingo acabou. Eu cheguei em casa, não tinha apetite para comer, me fechei no quarto e falei para ela: amor, o trabalho mais árduo e difícil que existe na face da terra é o de levar a mensagem de Cristo. é verdade. Você está com uma mensagem de vida. Oh, aleluia. E as pessoas estão cuspindo na sua cara. Meu Deus. Só que quando eu vejo uma palavra como essa, eu me conforto, pastor. Glória a Deus, aleluia. Porque você pode estar com uma cara de acaba, pelo amor de Deus. Eu vou continuar. Porque se você não quiser, o problema é seu. Se você não quiser, o problema é seu. É naquele dia você e Deus. E o pior, vai ter muitas testemunhas contra você. Que a Bíblia fala que quem nos julga é a palavra. Aleluia. E tem muitos eventos registrados no livro da Bíblia. Esse pastor pregando para você. E você com a cara de acaba, olhando para o relógio, querendo ir embora, acaba, você dormindo, você cochilando, está escrito no livro da Bíblia. Só que isso nos consola e nos conforta. É como Deus falando para quem está na frente do trabalho: continua a fazer, se ele não quer, problema é deles. Se ele não quer, problema é deles. Glórias a Deus, aleluia. A gente não pode esquecer do amor. A Bíblia nos mostra que nós precisamos evangelizar, precisamos amar, precisamos ganhar almas para Jesus. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função. E a gente só faz isso com o amor. O amor avisa, o amor ensina, mas o amor não pode decidir pela pessoa. Então uma dica que eu posso dar para você: ore pelas pessoas. Uma dica que eu posso dar para você: aconselhe as pessoas. Chore pelas pessoas. Jejue pelas pessoas. Mas no final, ela precisa dizer: eu quero mudar. Aleluia. Que Deus ele não invade o coração de quem não quer. Lá em Apocalipse Jesus fala: eis que estou à porta. Quem abrir para mim, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus não vai entrar na sua vida. Jesus não vai invadir a sua vida. Jesus ele dá mais um domingo
Nosso problema é que ele está batendo na porta, a gente se faz de besta e a gente aumenta os outros sons da nossa vida. Para parecer que ele não está batendo, mas ele está batendo. E para fechar essa mensagem, igreja, eu preciso mostrar para você o perigo de ouvir as instruções e empurrar com a barriga. Isso é um problema que nós enfrentamos. A gente vai ouvindo as instruções, a gente vai ouvindo Deus falar e a gente vai empurrando com a barriga. Meu Deus. Olha o que a Bíblia fala em Hebreus 3,15. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o coração. Nós vemos aqui nesse texto, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Nós vemos uma palavra sendo germinada, nós vemos uma palavra sendo liberada, nós vemos uma instrução sendo dada, nós vemos uma pessoa do outro lado que pode ou que não pode ouvir. E nós vemos do outro lado uma pessoa que pode aceitar ou endurecer o coração. Que tipo de ouvinte nós somos? Se somos ouvintes, que a palavra bate, ela quebra o coração. Oh, meu Deus. Você se quebranta, Oh, você se entrega, você renuncia e você busca o Senhor é uma coisa. Agora, se você endurece o coração, o Evangelho não pode fazer nada para você. O Evangelho é o poder para curar, para sarar, para transformar. Só que quando eu não quero, quando eu faço assim, ó, Sim. Meu a gente Deus, valida o poder do meu Evangelho. Deus, meu Deus. O coração endurecido, pastor, é um antídoto. Sim. Tem um remédio aqui, irmão Flávio, que pode te curar. É verdade. Que a irmã fala, aplique, deixa arder. Aleluia! Ele salva. Agora essa irmã fala assim, ó. O Evangelho continua, o remédio continua com o mesmo efeito, mas não na vida dela. Mas não na minha vida. Mais uma manhã que o Senhor nos aperta. Glórias a Deus. Ô gente, vamos deixar Deus apertar e vamos fazer, dar pelo menos um suco disso. Deixa apertar e deixa dar um suco. Puxa, fui lá, mas não, apertou, tá? Apertou, mas agora deu um suco, deu um caldo. Apertou, mas eu saí daquela igreja diferente. Apertou, muitas vezes não deu caldo nenhum. Fruta ruim. Mas deixa a fruta ser boa. Deixa hoje ele apertar, espremer. No culto de Santa Ceia, é um recomeço que você quer? Um recomeço aí, ó. É uma nova chance que você quer? Ó, a nova chance aqui, ó. É uma nova vida que você quer? Ó, a nova vida aqui, ó. Mas não desperdice mais as oportunidades que o Senhor tem. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.